Eu sou a Maria Nazaré da Silva Rocha, mãe da aprendiz Chalina. Quero dizer para vocês, após ela ter entrado aqui nesse projeto, ela apresentou várias melhores, principalmente no colégio. Principalmente no colégio, ela não estava fazendo as atividades dela, era uma amizadezinha. E depois que ela começou a frequentar aqui, ela se afastou das amizades, começou mais a fazer a atividade dela. Também em casa, ela era muito rebelde, respondendo, respondia a mim, o pai. Os irmãos batiam também, os irmãos bastante. Agora ela não é mais desse jeito, depois que ela entrou aqui. E também, outra coisa muito importante que eu agradeço muito a Deus, também que através de vocês, que foi, ela gostava do tipo de música que ela gostava, a música assim, nervassa, tudo, só que agora não. Todo dia de manhã, a primeira coisa que ela faz, ela bota só em música evangélica. Também me agradece bastante, também, pai, e também se afastou das amizades. Os irmãos também, ela está mais presente também em casa, a atividade dela também. Então, para mim, foi uma grande satisfação, que eu agradeço a Deus e esse projeto também. É isso que eu queria falar. Tá certo. E me diga aqui, em relação ao sistema de avaliação, porque aqui, como a senhora sabe, nós temos um sistema de avaliação onde o aprendiz, o sênior, o chefe de turma, ele é avaliado tanto em casa como na escola por dois professores. Me diga o que é que a senhora acha, o que a senhora entende, como a senhora concebe esse sistema de avaliação em casa e na escola. Para saber sobre o comportamento, né, do aprendiz, do adolescente, no caso, se ele a melhorou, né, ou se ele não a melhorou. No caso, a Chalina, ela mudou 100%, tanto na escola como também em casa. Então, para mim, a avaliação para mim foi... Nota 10. Como é o nome da senhora? Está ok. Então, muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Nós estamos aqui com a aprendiz 34, Chalina, do 3º pelotão. Então, eu vou perguntar aqui a Chalina. Chalina, desde quando você entrou no projeto Força Mirim, Populus Rationabilis, a sua mãe ainda há pouco nos argumentou, nos apresentou que você teve algumas transformações e modificações. Então eu pergunto, o que aconteceu com você, na sua mente, na sua vida, depois que você entrou no projeto Força Mirim? O que aconteceu depois que você entrou no projeto Força Mirim, como já disse, mas mais do que isso, o que você percebe hoje que antes não percebia? Eu percebo hoje que antes eu tratava meus irmãos muito mal, batia neles demais, tratava minha mãe e meu pai principalmente muito mal. Exemplo, eles falavam uma coisa e fazia outra. Eu não ligava muito com essa história de rezar, orar, essas coisas, mas depois que eu entrei nessa vida, eu percebi que isso é muito importante para a nossa vida, que no dia do nosso julgamento, Deus vai cobrar isso da gente e a gente tem que ter isso no dia do julgamento. Então tem que ter um pouco mais de consciência a respeito das consequências, né? Porque para cada ato há uma reação. A palavra diz que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Não é isso? Também falar também em nome de Deus, ela nem falava, eu chamava Chalina, como antes de eu frequentar a igreja católica, Chalina, vamos pra missa, tal. Não, eu não vou não sei o que. A irmã dela, hoje frequenta também a igreja evangélica também, e tudo para ela dar certo. E ela é um amor de filha também, como exemplo. Convida ela, inclusive agora ela vai começar a frequentar junto com a irmã também.
Certo. Então, Então, Shaline... isso tudo foi gerado após ela ter começado a frequentar o piloto menino. Isso é mais uma prova, então, Shalina, de que o que muda a vida do homem, da mulher, não é o semelhante, mas sim a palavra de Deus. Você concorda, sim ou não? Porque eu acho que foi assim, né? Tanto eu pedi ele, a Deus, quando ela estava me dando dor de cabeça, no meu serviço preocupado, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para poder ver se a Shalina muda e tudo? Porque desde pequenininha, todo lugar que eu ia, eu levava ela, era carinhosa com ela, e depois que ela ficou já mocinha, ela mudou. Ficou agressiva e tudo aí, eu ficava pedindo a Deus. E aí, então, foi quando eu estava no meu trabalho, a colega minha foi ensinando, é porque tu não bota, em vez de tu botar ela em outra coisa, bota ela no curso menino. E inclusive a filha dela já frequentava. Aí eu fui, não. Deus me abençoou no lugar certo para achar livre, para eu poder botar ela. Então Deus foi ele que me abençoou a ter aceitado o convite que a minha colega falou e ter trazido ela para cá. Então, para mim, abaixo de Deus, ela está no lugar correto. Amém. Esse projeto aqui que eu quero que Deus peça a Deus para ele abençoar e que ele cresça cada vez mais para poder dar outras oportunidades para outros filhos também que estejam também precisando dessa